Bom dia, meu povo. Estou gravando esse áudio para que as pessoas, ao assistirem, se despertem, analisem e sejam críticos, aprendam a ser críticos, analistas, aprendam a examinar-se a si mesmo, aprendam a examinar o comportamento dos outros. E o fundamento e o propósito desse vídeo é trazer à tona um assunto sobre um fato que está acontecendo no planeta Terra, chamado guerra. Meus irmãos, é notório que nós observamos que o homem está regredindo como ser humano. Historicamente falando, o homem está regredindo como aquele que foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. E isso é um fato, e já diz o ditado que contra fatos não há argumento. Eu sei que muitos, através de redes sociais, de grupos de WhatsApp, jogam muito conversa fora, é muito mimimi, é muito blá blá blá, mas ninguém se preocupa. Esse é o cerne da questão. Ninguém se preocupa com o epicentro do egoísmo humano, o epicentro da maldade humana. A que ponto chegou o ser humano, um ser altamente destrutivo, mau, horripilante, demolidor e destruidor. Nós vemos que através desse ato de guerra, o homem, ele se acha um Deus aqui na Terra, um todo-poderoso, porque o cara chega ao poder através da política, que para mim sempre foi e sempre será o braço das trevas. Então o camarada chega lá e o pior, que quem coloca eles lá é a própria nação, é a própria população, através do chamado voto popular. Infelizmente eles não caem de paraquedas. Aqui no nosso país nós vemos também, em forma de vergonha, uma política mal intencionada, uma política covarde, que se alia ao mal e à corrupção, à ladroagem, tudo que é lícito. Então, com os outros países não é diferente. E quando eu me refiro à guerra, eu pergunto para vocês, quem é que ganha uma guerra? Eu sei que o camarada que está do outro lado lá, detonando o míssil, empurrando o míssil, mandando as suas forças armadas, que para mim não passam de massa de manobra, porque obedecem ao pé da letra, são destruidores também, são manipulados para matarem. Então, o homem lá do outro lado não está nem aí. Ele não quer nem saber quem é que vai papocar, quem é que vai por os ares. O certo é que destrói vidas, vidas importantes, vidas preciosas, destrói sonhos, enfim. O homem chegou ao ápice da estupidez, da ignorância e da violência, né? Sempre foi assim e sempre será. Se a mão do Todo-Poderoso não nos guardar, estamos fritos, porque proteção neste mundo não há, a não ser através da proteção divina, né? E só lhes digo uma coisa, eu percebo de todos os lados, de todos os ângulos, que as pessoas estão pouco preocupadas se está havendo guerra ou não, se está morrendo gente ou não, se vidas estão sendo destruídas ou não. Você não vê ninguém praticamente lamentar, você não vê praticamente ninguém
comenta-se da guerra, comenta-se. Fala da guerra como uma coisa corriqueira, como se fosse uma coisa normal. Mas você não vê ninguém chorando porque vidas estão sendo perdidas, extraviadas, destruídas. Você não vê a comunidade mundial se preocupar com vidas destruídas, com países sucumbindo. Aí criam aquele clima, organizações que se dizem humanitárias, ONU, Escambau, um monte de nome que eles criam, para dizer que estão se preocupando, para dizer que estão preocupados com vidas, para dizer que estão preocupados com a guerra. Estão nem aí. É só fachada. É só aparência. Essas instituições e ONGs criadas pelos homens, com nomes humanitários, em nome da paz. Bonita essa palavra paz, né? Não sai da boca deles, mas no fundo, o que eles fazem para promover a paz? O que é que eles fazem para evitar as guerras? Ao contrário, eles não estão nem aí. Por quê? Porque não são humanizados pela palavra de Deus, não são dirigidos pelo Espírito Santo, que é a fonte do amor, que é a essência do amor de Deus. Então, quem não vive na total dependência e carência de Deus, como ser humano, será sempre um fracasso. Viverá tão somente de aparência. E para me surpreender ainda mais, eu faço parte de grupos que se dizem pastores. Você não vê uma nota durante o dia. Eu acompanho esses grupos, você não vê uma nota desses pastores falando da guerra, convocando a igreja para orar, convocando sua membresia local para orar. Você não vê nem falar, nem uma notinha sobre a guerra. É mimimi, é blá blá blá. Muitos massageando seu próprio ego, dando nome a cultos, culto do dizimista, culto não sei de quê, culto disso, culto daquilo. Tão preocupado com vidas se perdendo, se extraviando? Tão nada, rapaz. Então não, eu falo com toda sinceridade. E eu não sei que estou falando besteira não. Muitos que se dizem igreja aqui na terra não estão preocupados também não. Vivem só de aparência. Mas uma coisa eu lhes digo. Tantas essas instituições que se dizem humanitárias, como esses que se dizem igreja de Deus no mundo, e que não fazem nada para promover a paz, nem oram pela paz, nem tampouco se preocupam com vidas extraviando e se perdendo, o preço a pagar é alto. Principalmente aqueles que dizem que conhecem a palavra de Deus. Principalmente. Porque todos eles sabem que haverá um dia chamado juízo final. Que a Bíblia diz, o homem ao morrer tombou a terra fria, é tchau e bênção. Naquele dia ele vai estar diante do Todo-Poderoso. Os que fazem guerra, os que não deixam, os que fazem guerra ou deixam de fazer, os que promovem a paz ou deixam de promover, enfim, bons e maus, justos e injustos, ricos e pobres, todos vão estar diante do Todo-Poderoso. Aí sim, nós veremos quem era o Todo-Poderoso aqui na terra. Esses senhores da guerra que promovem guerra, que se acham deuses na terra. E a palavra diz que eles vão estar de joelhinho dobrado. Olha aí, com seu joelhinho dobrado, confessando que só o Senhor é Deus. Eles não queriam ser Deus aqui na terra, né? E naquele dia vão dobrar o joelho e dizer que só o Senhor é Deus. Vão só confirmar, porque a sentença já foi dada. Destruição e aniquilação total deles. Porque naquele dia vai haver a separação de bons e maus. Aí nós vamos saber quem era quem naquele dia. Muitos que ostentavam postura de pastor, cargo de pastor, nós vamos ver naquele dia se realmente eles eram pastores. Se eles eram
como é que a gente diz? Se eram realmente pessoas que promoviam a paz, que se preocupavam com a membresia, que tinham amor às almas, né? Porque nós sabemos que hoje muitos que ostentam um cargo e uma posição de pastor não estão nem aí. Ele não ama nem a si mesmo, quanto mais a membresia. Mas estão lá, ostentando o cargo de pastor, botando o nome nos cultos. Naquele dia nós vamos ver quem era quem, viu? Aí é onde nós, também a Bíblia diz, o joio será separado do trigo, porque ambos são parecidos, né? Mas só engana os trouxa, só engana aqueles que são desobedientes, porque quem é desobediente não tem o Espírito Santo, e não tendo o Espírito Santo não tem dons de discernimento nem de sabedoria, né? Por isso que muitos são enganados, porque muitos massageiam o seu próprio ego. Tantos pastores, além de massagear o seu próprio ego, ensina a membresia a massagear seu próprio ego, deixar o mundo entrar nas igrejas, os modismos, o mundanismo, as tradições do mundo. Porque a palavra de Deus diz que o mundo não tem nada a ver com a igreja, e vice-versa. A igreja foi criada para influenciar o mundo, não se deixar influenciar pelo mundo. E o que nós vemos hoje dentro das igrejas? Eu pergunto para vocês, examinem. É um fato. Vocês vêem santidade hoje dentro das igrejas? Sinceridade, amor ao próximo, preocupação com as almas se perdendo, tanto da parte de pastores como de membresia, porque o pastor é para formar outros pastores. O pastor ele foi levantado para ser formador de opiniões, para ser transformadores de vida, através da pregação, através do seu próprio exemplo de vida. Eu sei que existem pastores sinceros, homens e mulheres de Deus, que prezam e dão bom testemunho, que valorizam a palavra de Deus, vivem a palavra de Deus, andam em santo temor e lutam noite e dia contra o pecado, contra as tentações, se desviando do mal, porque andam em santo temor. Mas isso é uma minoria que faz isso, viu? É uma minoria. Lhes digo com toda sinceridade. Então, voltando ao tópico guerra, tudo isso está acontecendo porque também é bíblico, né? É bíblico. Nós sabemos que tudo que Jesus descreveu no Sermão da Montanha, conhecido como o Sermão da Montanha, na sua pregação ele disse, quando a gente ouvisse tudo isso que está acontecendo, guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, meu amigo, ele diz que a gente não se entristecesse, mas regozijai-vos, porque próximo está o reino de Deus. E assim se cumprirá e assim será, porque a palavra de Deus se cumpre. Então, orem pela paz mundial, vocês que se dizem pastores, vocês que se dizem igreja, vocês que se dizem cristãos, orem pela paz mundial, orem por Israel, orem por povos e nações, orem por lares e famílias, orem pela igreja do Senhor Jesus. Enfim, motivo de oração é que não falta, motivo de orar e interceder é que não falta. É porque o povo não quer mais saber de orar. O povo quer olhar para o seu próprio umbigo, massagear seu próprio ego, e o resto que se dane. Tendo o que comer e o que beber todo dia, ele não quer saber se tem gente passando fome, passando frio, sem teto, desprezado. Muitos não querem saber disso não. Mas a igreja foi fundada para isso. A igreja foi fundada para não deixar o mundo apodrecer no pecado. Então, fica aí o meu alerta. Pastores, membresia, povo que se diz cristão, que se diz igreja do Senhor Jesus. Ponham a mão nas suas consciências. Parem para pensar. Analisem, a palavra de Deus se cumpre. Lei da semeadura existe. E a gente só colhe o que planta. Plantar é opcional, mas colher não. A conta quando vem do alto
ela vai fazer o papel dela, que é justamente se cumprir na vida daqueles que desprezaram a palavra do Senhor e os seus mandamentos e seus estatutos divinos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquem na paz do Senhor. E que cada um faça como diz a palavra de Deus. Examine-se o homem a si mesmo para que não seja réu de juízo. Examinem-se, viu? Pois é bíblico, está escrito. Principalmente para quem se diz conhecedor da palavra. Todo o culto de Santa Ceia é lido esse texto. Examine-se o homem a si mesmo para que não seja réu de juízo. Mas as pessoas não levam mais a sério a palavra de Deus. Entra no ouvido e sai no outro. Ainda brincam com a palavra de Deus. Dão pouca importância. Estão pouco se lixando para a palavra de Deus. Então fica aí meu alerta. Sejam cumpridores da palavra de Deus. Sejam amorosos. Sejam compassivos. Sejam realmente a imagem e semelhança de Deus aqui na terra.